Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou aluno da UTFPR de Curitiba e faço o curso de licenciatura em matemática. Estou no terceiro período e também estou participando do PIBID de 2022 a 2023, no Colégio João Pétega. Bem, nesse vídeo eu vim trazer para vocês a idealização de uma aula utilizando um material que está presente no LEMAT ou que pode ser construído a partir do LEMAT ou ser feito no LEMAT. O material que eu decidi utilizar foi a Torre de Hanoi, mas não decidi só pegar a Torre de Hanoi e apresentar uma aula para vocês, mas também fiz uma Torre de Hanoi para vocês utilizando materiais recicláveis ou materiais de papelaria. O que eu utilizei foi papelão, palitinhos e sulfite pintado, recortado em formato de disco, que deu uma Torre de Hanoi. Isso para mostrar para vocês que não precisa necessariamente comprar uma torre, o colégio não vai precisar comprar uma torre de madeira ou de plástico, que é possível sim até os próprios alunos fazerem com outros materiais, utilizar um papelão com maior gramatura, ou um EVA em formato de cilindro para fazer as hastes, ou os discos até com EVA para ficar com um acabamento um pouco melhor. E não só que é muito fácil de fazer uma Torre de Hanoi, mas também porque eu acho que durante a aula, se você caso queira fazer com os alunos a Torre de Hanoi, eles vão ter mais interesse ainda no conteúdo, de ter participação na aula, porque vai ser algo que eles mesmos construíram, eles mesmos que fizeram. Então eu acho uma boa iniciativa para começar um conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou aluno da UTFPR de Curitiba e faço o curso de licenciatura em matemática. Estou no terceiro período e também estou participando do PIBID de 2022 a 2023, no Colégio João Pétega. Bem, nesse vídeo eu vim trazer para vocês a idealização de uma aula utilizando um material que está presente no LEMAT ou que pode ser construído a partir do LEMAT ou ser feito no LEMAT. O material que eu decidi utilizar foi a Torre de Hanoi, mas não decidi só pegar a Torre de Hanoi e apresentar uma aula para vocês, mas também fiz uma Torre de Hanoi para vocês utilizando materiais recicláveis ou materiais de papelaria. O que eu utilizei foi papelão, palitinhos e sulfite pintado, recortado em formato de disco, que deu uma Torre de Hanoi. Isso para mostrar para vocês que não precisa necessariamente comprar uma torre, o colégio não vai precisar comprar uma torre de madeira ou de plástico, que é possível sim até os próprios alunos fazerem com outros materiais, utilizar um papelão com maior gramatura, ou um EVA em formato de cilindro para fazer as hastes, ou os discos até com EVA para ficar com um acabamento um pouco melhor. E não só que é muito fácil de fazer uma Torre de Hanoi, mas também porque eu acho que durante a aula, se você caso queira fazer com os alunos a Torre de Hanoi, eles vão ter mais interesse ainda no conteúdo, de ter participação na aula, porque vai ser algo que eles mesmos construíram, eles mesmos que fizeram. Então eu acho uma boa iniciativa para começar um conteúdo. Então pessoal, a Torre de Hanoi está aqui em primeiro plano para facilitar a explicação para vocês. Vou considerar que os alunos já têm a Torre de Hanoi em mãos, porque, claro, que se eles fossem construir vão demorar mais de uma aula, então vamos considerar que é uma aula só para a explicação de como ela funciona, o contexto histórico, para eles jogarem um pouco e também trabalhar um pouco de matemática com eles. Bem, a primeira parte que podemos começar é pelo contexto histórico, onde surgiu, como surgiu, que foi com o matemático francês Édouard Lucas, em 1883, que ele ouviu uma história da mitologia hindu de que o deus Brahma, em seu templo ele tinha pilares, e um desses pilares tinha discos de ouro, e ele movimentaria esses discos de ouro até chegar no último pilar, e ele poderia, depois de tanto tempo, poderia destruir o mundo. Então, uma história da mitologia hindu que fez ele pensar na Torre de Hanoi e criar todo um quebra-cabeça matemático para a gente. Bem, como que funciona esse quebra-cabeça matemático? São 3 hastes, como vocês podem ver, 3 pilares, e vai ter como se fosse uma pirâmide de discos. Cada disco vai ter um raio diferente e eles vão se sobrepor, formando uma pirâmide. E o objetivo é colocar essa pirâmide nessa mesma posição, que é a inicial, em outra haste. Porém, tem 3 regrinhas. Quais são as 3 regrinhas? A primeira é que você só vai poder movimentar um disco por vez, não pode movimentar 2 ou 3 discos. A segunda, você sempre tem que movimentar o disco que está mais acima da haste, você nunca pode movimentar o segundo ou o último, é sempre o que estiver mais acima. E o terceiro, um disco que tem um raio maior não pode sobrepor um disco que tem um raio menor. Por exemplo, esse disco não pode ficar em cima desse disco, tem que sempre estar num disco de raio maior. Aí que vem a dificuldade do quebra-cabeça. Então, aí a gente pode, toda a explicação pode demorar uns 15 minutos ou 10 minutos,
e daí pode ser dado uns 20 minutos para os alunos jogarem entre si e ver quem consegue alcançar o objetivo em menos jogadas possíveis. Fazer talvez até um ranking entre as duplas ou trios e anotar a quantidade mínima de movimentos que eles conseguiram fazer. Aí, após isso, a gente pode tentar estudar qual é a quantidade mínima de movimentos para cada quantidade de discos. Como a gente decide quantos discos nós vamos utilizar, a gente pode começar por um, por exemplo. Eu tenho aqui a haste de origem e aqui o meu objetivo. Então, se eu tenho um disco só, eu vou demorar apenas um movimento, certo? Porém, se eu tiver 2 discos, bem, eu vou ter que primeiro movimentar o meu disco para uma haste, depois o outro disco com raio maior para a haste que eu quero, e por fim, esse disco. Foi um total de 3 movimentos. E caso a gente estivesse com 3 discos? Bem, 3 discos a gente já fica um pouco complicado. Então, a gente pode ensinar um macete para os alunos, que é uma regrinha que tem a haste de origem, a haste auxiliar e a haste de objetivo. Como funciona essa regrinha? É bem simples. A gente sempre vai começar pela haste de origem, que é a haste que é onde estão nossos pilares de discos. A haste auxiliar vai ser a que a gente vai ajudar a gente a chegar ao objetivo, e a haste objetivo onde a gente quer. Se a gente tiver uma quantidade ímpar de discos, a gente coloca o disco mais acima direto na haste de objetivo. E caso tenha uma quantidade par, vai ser na haste auxiliar. Como assim? Vamos fazer. Aqui, por exemplo, tem 3. Então, haste de objetivo. 3 é um número ímpar. E agora tem 2. Então, vai para a haste auxiliar. Mas agora surge um problema, que a gente não pode colocar esse em cima desse aqui. Então, a gente volta. Então, temporariamente, a gente vai inverter. Essa aqui vai ser nossa haste de origem e a gente vai usar a auxiliar como objetivo, só para tirar o disco dessa e liberar para o outro disco. A gente vem aqui, faz esse movimento, beleza? E aqui, agora a gente está com 2 discos. Agora essa é a nossa haste de origem e essa é a nossa haste de objetivo. Se 2 discos é par, então a gente vai para auxiliar. Aqui, agora a gente tem um só, então vai para o nosso objetivo, porque é ímpar. E depois um só vai para o nosso objetivo. Deu um total de 7 movimentos. É claro que quanto maior a quantidade de discos, mais difícil vai ser de aplicar essa regrinha. Porque em algum momento você vai querer usar o ímpar vai para o objetivo e a par vai para auxiliar, mas nessas hastes já vai ter um disco com um diâmetro menor. Daí o que você vai fazer? Vai criar um subproblemas, em que a haste objetivo vai virar temporariamente a haste de origem, ou a haste de auxiliar vai virar a haste de origem, e vai trocar os papéis, nesse caso, temporariamente. Então, o que dá para a gente trabalhar também com os alunos os conceitos de subproblemas, de problemas dentro de problemas. E, além disso, a gente pode trabalhar matematicamente, que é fórmulas. A gente pode colocar no quadro qual foi a quantidade mínima de movimentos necessárias, que para um disco foi 1, para 2 foi 3, e depois para 3 foi 7 movimentos, e depois para 4 vai ser 15 movimentos. E daí eles vão perceber que você sempre vai utilizar os movimentos anteriores para saber a quantidade de movimentos anterior, porque com 2 você usou 2 vezes a primeira jogada, você teve que fazer isso. Você fez a primeira vez a primeira jogada, depois jogou a peça que você queria, e depois a primeira jogada novamente. Ou seja, é 2 vezes a última quantidade mínima de movimentos dos discos anteriores, mais 1. E a gente pode chegar numa fórmula recursiva com isso, e depois também trabalhar uma fórmula direta, porque dá 1, 3, 7 movimentos, depois dá 7, dá 14 mais 1, 15, depois 15 mais 15, 30 mais 1, 31. Então a gente vai trabalhar que também chegamos de outra fórmula dessa forma, que é 2 elevado a n menos 1. Bem interessante para trabalhar em sala de aula. Então, pessoal, foi essa aula. Espero que todos tenham achado interessante. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.